Bom dia. Esther, capítulo 3. Livro de Esther, capítulo 3. Passado esses acontecimentos, o rei Assuero, Xerxes, engrandeceu diante de todos Amã, filho de Amedata, descendente de Agag, exaltando em dignidade, lhe concedeu preeminência sobre todos os ilustres oficiais, seus colegas. Todos os nobres e oficiais do palácio real curvavam-se e prostravam-se diante de Amã, de acordo com as ordens do rei. Contudo, Mardoqueu não se curvava nem se prostrava diante dele. Então alguns oficiais do rei que estavam à porta do palácio observaram a atitude de Mardoqueu e então questionaram: por que motivo desobedece a ordem do rei? E visto que ele indagava sobre o mesmo assunto dia após dia, e notando que ele não lhes dava atenção, mas apenas respondia que era judeu, foram contar o que estava se passando a Amã, a fim de verificar se o comportamento de Mardoqueu seria tolerado pelo fato dele ser judeu. Deixa eu entender. O rei tinha levantado, depois daquela orientação que Amã tinha dado sobre a rainha, o rei levantou ele, colocou numa posição muito elevada. Ele estava como segundo do rei, ou seja, abaixo do rei, quem mandava era ele. E todo mundo se curvava diante dele. Então, como Mardoqueu sempre estava ali na porta do palácio, que era um lugar onde todas as pessoas se reuniam, ele sempre obrigatoriamente passava por ali, todos se curvavam diante dele. Mas Mardoqueu não. Aí você pode me dizer da seguinte forma: vem cá, se nós temos que submeter todas as autoridades, eu concordo. Mas primeira autoridade nossa é Deus. E Mardoqueu era judeu. Os judeus, os israelitas, sabiam quem era Deus. Nós temos que curvar diante dele, não diante de homens. Nós não podemos reverenciar homens, e sim a Deus. Nós não podemos idolatrar homens, ser humano, mas sim a Deus. Sabendo disso, Mardoqueu não estava fazendo esse comportamento, não de reverenciar aquela coisa toda com ele, não por intenção de ofendê-lo ou ir contra alguma ordem ou lei, mas ele estava obedecendo a ordem de Deus. Ele era judeu. Eu perguntava a ele por quê? Eu falei: não, sou judeu. O judeu tem a obrigação de conhecer a Deus. Inicialmente, foi o povo que foi liberto, foram os judeus, os israelitas. O Eterno está respondendo: não sou judeu. É uma maneira de eliminar discussões. Eu sempre digo: nós não temos que estar tentando enfiar para a goela abaixo das pessoas o nosso comportamento. Não. Eu sempre falo, quando eu falo com relação à questão do casamento, as pessoas não têm que estar dizendo: ah, não, eu estou lutando pela restauração do meu casamento, eu vou estar, minha mulher vai ser liberta. Não tem que falar nada disso. Ah, por que você não casa de novo? Por que você não arruma outro marido, outra esposa? Não, tá bem. Nós não temos que ficar justificando. Mardoqueu aqui não justificava: não, sou judeu. Só isso. Quando Amã constatou que Mardoqueu não se inclinava nem se prostrava diante dele, ficou muito indignado. Todavia, assim que soube a que povo Mardoqueu pertencia, achou que não bastaria tirar a vida apenas de um judeu. Por esse motivo, Amã procurou uma maneira de matar todos os judeus, o povo de Mardoqueu, em todo o império de Xerxes. Então o que Amã ficou sabendo, Sempre tem o povo, tá ali, os fofoqueiros aqui para inflamar. Resolveram falar com ele: vem cá, o Mardoqueu não se curva diante de você, nem nada, não vai fazer nada. Mas ele procurou saber, ficou sabendo que ele era judeu. Então ele entendeu que Mardoqueu não se curvava exatamente por obedecer a ordem de Deus. Então ele falou: não, se eu matar só Mardoqueu, mandar eliminar, não vai resolver o problema. Tem que acabar com todos os judeus. Essa era a solução. Porque ele entendia que todos os judeus
iriam agir da mesma maneira. Então vamos acabar com todo esse povo. Este foi o pensamento dele. Não somente eliminar Mardoqueu, mas eliminar todo o povo. Ele começou já a planejar algo nesse sentido. No primeiro mês do 12º ano de reinado do rei Assuero, Xerxes, no mês de Nissan ou Abib, aproximadamente entre março e abril, lançaram Pu, isto é, sorte, diante de Amã, com o objetivo de escolher um dia e um mês propício para executar o plano de extermínio. E o Pu indicou o 12º mês, o mês de Adar, entre fevereiro e março. Já tinha 12 anos, o 12º ano do rei, ou seja, já tinha 12 anos que ele era rei. E Amã estava ali com ele queria saber, Amã, querendo descobrir a maneira como que ele iria agir. Então tiraram sorte, como por naquela época, que eram bem místicos. Quando poderia fazer um decreto para acontecer o extermínio dos judeus. Então, tiraram a sorte, então caiu que seria no mês de Adar, que é entre fevereiro e março. Foi nessa data, mais ou menos, que poderia, para dar certo, né? Deveria assim acontecer. Fazer isso. Nós vamos ver que esse plano vai ser frustrado, que não vai dar certo. Eu disse desde o início, este é um livro que nós vemos a ação de Deus o tempo todo. Mas você não vê falar uma vez o nome de Deus. Você vê Deus, mas não vê falar Deus em nenhum momento neste livro. Mas a ação dele é presente. Nós vamos ver que o Senhor vai frustrar esses planos. Apesar deles com os mitos, jogando sorte, como as pessoas têm o hábito de tirar sorte. Eu sempre digo, gente, negócio de sorte, negócio de mágica, essa coisa do capeta. E Amã argumentou diante do rei, Xerxes, eis que há um povo espalhado e disperso entre os povos, em todas as províncias do seu reino, cujas leis e modo de vida são muito diferentes das tradições e normas dos demais povos, e que não se sujeita às leis do rei. Portanto, não é conveniente ao rei que tais pessoas sigam vivendo entre nós. Se for do agrado do rei, decrete-se que sejam imediatamente aniquilados, e eu depositarei 350 toneladas de prata no Tesouro Real para financiar aqueles que serão responsáveis pelo extermínio dessa gente. Considerando as palavras e a proposta que ouviram, o rei tirou o seu anel selo do dedo e entregou a Amã, o inimigo dos judeus, filho de Amedata, descendente de Agag, e declarou: conserva o teu dinheiro contigo, e para teus fins. Quanto a este povo, é teu, faz o que quiser. Então ele foi falar com o rei. Falou: olha, existe um povo aqui no meio de nós, um povo que é diferente de todos os outros povos. Eles não agem de acordo com as normas pré-estabelecidas pelo rei, eles agem de forma diferente. Esse povo tem que ser exterminado. E se o senhor concordar, se for do seu agrado, eu dou ainda 350 toneladas de prata para o cofre do rei do palácio, para bancar, para custear as despesas de todos aqueles que vão trabalhar para aniquilar, para exterminar, para acabar com todos os judeus. Nós vemos então que este homem, ele decidiu acabar com os judeus e ele mesmo estava querendo bancar todo o extermínio. O rei ouviu, pensou, falou: não, tirou o anel dele, porque naquela época tudo o que fosse fazer em nome do rei tinha que ter o selo, o anel de selo. Então, ele deu, já autorizando, concordando, falou: não, faz, o povo é teu, faz com ele o que você quiser. Entretanto, a prata pode ficar com você. Ele não quis nem receber nada de Amã. Falou: não, deixa que isso aí vai ser por conta do reino mesmo. Você não vai ter esta despesa.
Eu tinha falado ontem, sobre a questão que as leis daquela época do rei não podia voltar atrás, não podia ser revogada, em hipótese nenhuma. Então nós vemos que o rei já determinou, entregou o povo judeu na mão de Amã. Então nós vamos ver depois como que vai ser feito para livrar o povo de ser exterminado. Quando Amã vier descobrir, ou Amã não, o rei vem descobrir toda a verdade. Eu disse isso quando estava falando ali sobre João Batista, quando o rei Herodes falou com a Salomé, falou, olha, peça o que você quiser, até metade do reino eu te dou. Ele não tinha, ele primeiro estava diante das autoridades, tudo, ele não tinha como voltar atrás. Aí quando ela foi e falou com a mãe, e ela, Herodias, né, que era mulher do irmão, né, irmão da esposa legítima do Filipe, que tinha separado, divorciado dela, casado com Herodes, Herodias. Então Herodias aproveitou a chance, falou, não vale a pena a cabeça de João Batista. Herodes não queria. A Bíblia mesmo fala que ele ficou comovido, ficou triste, mas ele não tinha como negar que ele tinha dado a palavra. Palavra de um rei não podia, hipótese não, voltar atrás. Nós vimos vários momentos. Nós vimos quando o rei tinha determinado também que quem não adorasse a estátua fosse lançado no forno. Quem, também no caso de Daniel, quando foi lançado na cova dos leões. Então, a palavra do rei tinha que ser cumprida. Mas nós vamos ver aqui que também Deus trouxe a salvação. Com Daniel também trouxe. Ele foi jogado lá no meio dos leões, só que o leão não comeu. Nós vamos ver aqui também que os povos judeus não vão ser exterminados. Não foram, eles estão aí. Sendo assim, no 13º dia do primeiro mês, os escribas, os assistentes do rei foram convocados. Amã ordenou que escrevessem cartas no idioma e no modo de escrever de cada povo, aos sátrapas, nobres, governadores, persas do rei, os representantes do império, nas várias províncias, e o chefe de cada povo, tudo escrito em nome do rei, Xerxes e selado com seu anel. As cartas foram enviadas por correios, mensageiro a todas as províncias do rei, com a ordem expressa de executar, matar e eliminar todos os judeus, inclusive crianças, mulheres, jovens e idosos, sem exceção, e de saquear todos os seus bens. Tudo em uma ação rápida de apenas um dia, o 13º dia do 12º mês, o mês de Adar. Uma cópia do decreto deveria ser publicada como lei em cada província e levada ao conhecimento do povo de cada nação, a fim de que estivessem todos prontos para aquele dia. Por ordem do rei, os correios partiram às pressas e o decreto foi anunciado em alta voz para toda a cidade de Susa. O rei e Amã assentaram-se para beber. Entretanto, a cidade de Susã estava sob grande aflição e horror. Então reuniu todos os escrivões e foi determinado, então foi feito o decreto. Então, quando naquela época não existia máquina, nem computador, nem sequer máquina de escrever, tudo era na pena. Então todos os escrivães repetindo a cópia, escreveram e foram mandar todas as províncias, que eram várias, porque naquela época ele dominava sobre toda aquela região. Então todos aqueles povos que eram submetidos a ele tinha que acatar a ordem. Então essa ordem foi escrita em vários idiomas da época, para que no determinado dia, determinada hora, aquele dia, somente um dia, era para acabar com todos os judeus. Independente da idade, independente do sexo, todos tinham que ser eliminados. A ordem foi dada, foi encaminhada. E os correios, então, em desespero, saíram. Além do mais, foi colocado, então, o edito em toda a cidade, né, para que todos ficassem sabendo que deveriam cumprir-se essa lei. Ou seja, por ordem do rei, toda a população da época,
toda a população, todo o povo, deveria ir contra, deveria matar os judeus. Era uma ordem. E saquear todos os seus bens. Pegar tudo. Matar homem, matar mulher, matar criança, matar todos. Todos que fossem judeus. Uma ordem do rei. Estava conselada pelo rei. Foi expedido. E a mãe, então, e o rei, tranquilamente foram beber. Esther, capítulo 4. Esther 4. Assim que Mardoqueu soube de tudo que havia acontecido, rasgou suas vestes, vestiu-se de pano de saco e cobriu-se de cinza, e saiu pela cidade chorando e lamentando amargamente em alta voz. Eu tenho dito, gente, o fato daquela época, o judeu, um costume judeu, de rasgar as vestes, sinal de humilhação, de desespero, cinza na cabeça, é humilhação, se humilhando, é desespero. Veste de saco é simplesmente demonstrando exatamente humilhação, porque era uma roupa grosseira. É se humilhar diante do Senhor. Nós não estamos falando de uma veste festiva, como nós vemos aí um certo pastor que usa uns negócios aí dizendo que é pano de saco, que é humilhando, que ele tá, na verdade, ele está se exaltando ali, né? Tem nada a ver com aquilo. Era um costume judeu naquela época que por assim procediam. Nós vemos, inclusive, por exemplo, quando a filha de Davi, quando ela foi estrupada, né, pelo irmão, ela saiu de lá, ela rasgou as vestes dela, parte de uma veste que ela tinha, de uma manga, e jogou cinza na cabeça. Humilhação. E tem vários outros motivos. Não é o caso. Então o que é isso? Quando Mardoqueu ficou sabendo, ele entrou em desespero. O que ele foi fazer? Se humilhar. Ele se humilhou diante do Senhor. E em seguida ele dirigiu-se à porta do palácio real. Todavia não entrou, porque ninguém vestido de pano de saco tinha permissão para entrar nas dependências do palácio. Em todas as províncias onde chegava-se a palavra do rei, por meio do seu decreto lido nas praças, houve grande consternação e pranto entre os judeus, com jejum, clamor e lamentação. Muitos se deitaram em pano de saco, em cinzas. Isso é humilhação diante do Senhor. Todo lugar onde chegava a notícia, o decreto chegou, vai acontecer, todo mundo vai morrer, todos nós somos judeus, vão morrer dia X. Então, se humilhava diante do Senhor. O jejum, humilhação diante do Senhor. Não é, não estou jejuando para Deus não deixar me matar, não. Estão humilhando diante do Senhor. Pano de saco, humilhação diante do Senhor. Clamor, Senhor, lamentações. É se humilhar. Veio uma sentença de morte contra o povo judeu. Eles não rebelaram, não gritaram, não brigaram. Foram diante do Senhor, mesmo porque era o povo judeu. Eles tinham Deus. Eles acreditavam em Deus. Esta é a origem dele. Então foram diante de se humilhar. Pano de saco, cinza, jejum, humilhação. Não esse jejum que eu não fazendo hoje. Não jejuar, não vou fazer jejuar para me conseguir isso. Eu vou jejuar para não conseguir aquilo. Como tem denominações, tem tempo aí, coloca jejum para as causas impossíveis, jejum do milagre urgente, jejum do milagre mais urgente, jejum da palhaçada. É o que tem acontecido. Não tem nada a ver com a palavra de Deus. Eu não estou falando, olha que nós estamos ainda falando no Antigo Testamento. E nem no Antigo Testamento citava jejum com uma moeda de barganha. Eu vou jejuar para Deus me dar isso, eu vou jejuar para Deus me dar aquilo. Não. É se humilhar diante do Senhor. É isso que o povo está fazendo. Aconteceu tudo bem, vamos falar com Deus, vamos nos humilhar diante dele, vamos pedir perdão, clamar ao Senhor. É isso que nós temos que fazer. Quando as criadas da rainha Esther e os oficiais responsáveis pelo harém lhe contaram o que se passava com Mardoqueu, ela ficou pasma e aflita, e mandou-lhe roupas para que as vestisse e tirasse o pano de saco e a cinza do corpo. Todavia Mardoqueu não quis aceitá-la. Então Esther convocou Atá, um dos oficiais do rei, destacado para servi-la, ele deu-lhe ordens expressa para descobrir o que estava transtornando Mardoqueu e por que ele estava tão angustiado. Atá foi falar com Mardoqueu e o encontrou na praça da cidade, em frente à porta do palácio do rei.
Mardoqueu lhe contou tudo o que tinha ocorrido com ele e a soma exata da prata que Amã havia prometido depositar na tesouraria do rei para a execução da matança total dos judeus. Também lhe deu cópia do decreto proclamado na capital Susã, que determinava o extermínio dos judeus, para que ele a mostrasse a Ester e lhe explicasse tudo o que estava se passando e lhe pedisse que fosse falar com o rei e lhe rogasse misericórdia e intercedesse junto a ele em favor do seu povo. Em seguida, Atá retornou e comunicou a Ester tudo o que Mardoqueu lhe havia relatado. A rainha Ester, que agora é a rainha, que ela ocupou o lugar da rainha Vasti, ela ficou sabendo que Mardoqueu estava nessa situação, então ela enviou vestes para ele, roupa, não, mano, dá essa roupa para ele vestir, por que ele está nessa situação? Ele não quis, ele não aceitou. Aí ela mandou um dos oficiais dela, esse Atá. Ele foi. Aí então Mardoqueu explicou o que estava acontecendo, mostrou, deu uma cópia do decreto do rei, tudo que as determinações do rei no sentido de matar, eliminar todos os judeus. E pediu para ela que ela intervisse junto ao rei, que ela falasse com o rei. Ela tinha acesso, era a rainha. Intervisse o povo pelos judeus. Em seguida, Atá retornou, comunicou a Ester tudo que Mardoqueu havia relatado. Então ela o orientou a transmitir a seguinte mensagem a Mardoqueu: todos os oficiais do rei e o povo das províncias do império sabem que existe somente uma lei para qualquer homem ou mulher que se aproxime do rei no pátio interno sem que seja convocado diretamente por ele. Tal pessoa será morta, a não ser que o próprio rei estenda seu cetro de ouro para a pessoa, e mediante esse sinal lhe salve a vida. E eu não sou chamado à presença do rei há mais de 30 dias. Quando Mardoqueu recebeu essa resposta de Ester, imediatamente mandou adverti-la: não imaginas que somente por estares vivendo no palácio do rei serás a única escapada da matança dos judeus. Porquanto se calares neste momento crucial, certamente socorro e salvação surgirão de outra parte para os judeus, mas tu e a casa do teu pai, os teus familiares, todos sereis aniquilados. Quem sabe se não foi para este dia que foste nomeada a rainha da Pérsia? Olha que interessante. Aí a Ester, quando fica sabendo, fala: olha, existe isso, todo mundo sabe, todos os povos, todo mundo tem conhecimento da lei. Você sabe que existe uma lei que ninguém pode se aproximar do rei, a menos que ele levante o cetro de ouro, salvando a vida da pessoa, ou seja, concordando em recebê-la, em falar com ela. Caso contrário, qualquer que assim proceder, tem que ser morto, tem que ser executado. Tem mais de 30 dias que o rei não me chama, que eu não tenho contato com ele. Ou seja, olha a situação. Nós não estamos vendo a Ester negar ajudar. Ela está levando ao conhecimento do tio, do tutor dela, qual que é a situação. Falou: olha, tem que lembrar uma coisa. Para chegar diante do rei, só pode chegar se ele chamar. Agora, se eu chegar no pátio interno diante dele, se ele não levantar o cetro, ou seja, quando ele levanta, é concordância, é aceitando, é salvando a minha vida. Mas se isso não acontecer, eu vou ter que ser executado, eu vou ter que ser morto. Essa que é a realidade. Ela não negou, ela expôs uma situação. Ela levou o conhecimento dele para aquilo. E agora nós vemos a resposta dele, Mardoqueu. Ele disse assim, falou: olha, presta atenção, fica tranquilo, não vai pensar você que só porque você está aí no palácio você vai ser salva, não. Só você que não vai morrer, não. Ah, porque você está no palácio? Não. Você vê que nós vemos aqui, ele não cita o nome de Deus, mas mostra o poder de Deus. Quando ele diz aqui assim: porquanto se calares neste momento crucial, certamente socorro e salvação surgirão de outra parte para os judeus, mas tu e tua casa e teus familiares todos serão aniquilados. Quem é que pode dar socorro? Só Deus. Ele não falou em nome de Deus, mas tá claro, tá claríssimo, tá explícito isso.
Flávio, quem sabe você não foi levantada como rainha exatamente para este momento, exatamente para essa situação, para você agir pelo teu povo. Ele não disse é Deus, mas está muito claro. Ah, não, foi para isso que Deus colocou você no palácio. Foi para isso que Deus colocou, para que neste momento você assim agisse e proceder. Porque se não for, pode ter certeza que Deus vai levantar alguém. Se você não agir, se não for através de você, Deus vai levantar outra pessoa. Ele só não disse o nome de Deus. Mas vai levantar uma outra pessoa. Vai levantar alguma situação para salvar o povo judeu. Mas você e a sua família, a sua casa, com certeza vão ser exterminados. E claro, ele como família está se colocando, eu também vou ser exterminado. Mas o povo judeu não. Não vai acontecer esse extermínio. Uma afirmação. Nós lemos antes de nós chegarmos ao livro de Esther, nós já tínhamos falado sobre Mardoqueu, né, quando ele tinha vindo do cativeiro. Você vê que é um homem realmente com conhecimento da palavra de Deus, conhecendo o poder de Deus. Ele foi aqui usado como profeta. Então Esther mandou a seguinte resposta a Mardoqueu: vai, ajunta todos os judeus que se acharem na capital Suzã, e jejuai por mim, não comais, não bebais, por 3 dias, nem de noite nem de dia. Eu e as minhas servas também jejuaremos. Depois irei ter com o rei, ainda que esse seja um gesto considerado rebelde, e contra a lei, se perecer, por isso pereci. Depois irei ter com o rei, ainda que esse seja um gesto considerado rebelde. Faz jejum. Durante 3 dias todos nós vamos fazer. Daqui a 3 dias eu vou diante do rei. Apesar que é diante da lei, é um gesto, uma consideração como rebelde. Mas se eu pereci, se eu morri. Então, partiu Mardoqueu, às vezes exatamente como Esther havia procedido. Aí você me diz assim: então agora o povo está jejuando pela Esther? Não, está jejuando de humilhação diante de Deus, para pedir o favor de Deus, a intervenção divina, para pedir que Deus, apesar como eu disse, não vai ver a palavra de Deus aqui em nenhum lugar do livro de Esther. É um livro com 10 capítulos. Nós estamos concluindo aqui o 4. Você não vai ver uma vez. É o único livro na Bíblia que não vai falar o nome de Deus. Mas vê Deus agir. Então ele está falando da seguinte forma: vamos nos humilhar, todo mundo. A rainha vai fazer isso. As servas dela, os servos dela vão fazer a mesma coisa, porque tem que obedecer. Ela vai mandar, vai mandar eles fazer. E quer que todos os judeus ali da capital façam. Vamos jejuar, vamos clamar a Deus, vamos nos humilhar diante do Senhor. Para quê? Para que Deus age em favor e ela possa, então, que venha a salvação através dela, que ela venha falar com o rei e que não aconteça dela ser exterminada, de o rei não mandar matá-la. Por que ela está... Nós não vimos falar em nome de Deus aqui, mas por que ela está se humilhando? O povo está se humilhando, está jejuando? Para Deus. Ah, pastor, já me vieram me questionar. Pessoas já até de outra religião. Pai, católicos. Já pastor, mas lá na Bíblia não fala sobre... A Esther não fala o nome de Deus. E não precisa. Está Deus aqui o tempo todo. Para quem que estavam humilhando? Para quem que eles estavam em jejum? Jejuando. Se humilhando. Clamando. Orando, levantando clamor. Para Deus. A Esther falou: não faça isso. Todos nós vamos fazer. Aí eu vou diante do rei. Eu vou tentar falar com ele. Se ele não salvar a minha vida, eu vou morrer. Tudo bem. Se ele perecer, pereci. Mas se ele aceitar, se ele me permitir, eu vou falar com ele. Ela não questionou. Pessoas vieram falar: não, mas ela não queria atender o tio tutor dela. Não. Ela não disse isso. Ela expôs qual que era a situação. Ele falou: não, é para fazer. Por esse momento, talvez você tenha sido levantado. Ela concordou. Ela falou: então faz só, vamos jejuar e daqui a 3 dias eu vou.
diante do rei. Bom, nós vamos dar continuidade amanhã. Nós concluímos hoje o capítulo 4 do livro de Esther. Querendo Deus, sendo vontade dele, amanhã nós vamos iniciar o capítulo 5. Vamos entender a palavra de Deus, vamos conhecer. E é onde nós podemos encontrar todos os esclarecimentos, esclarecer todas as dúvidas. É na Bíblia. É aqui. Por isso eu digo, leiam e pratiquem a Bíblia. Que Deus abençoe. Tenham um bom dia.